Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Vim aqui nesse vídeo para estar corrigindo aí a prova do mérito que aconteceu no dia 23 de março de 2025. Uma prova que veio com 40 questões específicas de matemática. E nesse bloco eu vou estar corrigindo da questão 51 a 60, as 10 últimas. Mas aqui no descritivo do vídeo tem os outros 3 bloquinhos de 10 questões das específicas, da 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50. Então, depois que você assistir essas 10 questões, não deixe de acessar as outras 30 aqui, que é muito importante para a sua aprovação aí no mérito. Bom, sem muitas delongas, pessoal, vamos lá, vamos corrigir. Uma coisa que o pessoal questionou muito nas outras provas foi o tempo de execução, tá? E a gente já bateu aí as primeiras 30 de específicos e já dando a minha opinião, tá um pouquinho mais rápida que as demais, tá? Vamos ver se essas últimas 10 continua nesse padrão, tá bom? Começando aqui pela questão 51, que diz o seguinte: ao longo de um dia, a temperatura de uma localidade em Tzinho, graus Fahrenheit, foi modelada por Tzinho igual menos 12 cosseno de π vezes t sobre 12 mais 60, sendo t a hora do dia, com t0 correspondendo a 6 horas da manhã. Perfeito! Isso daqui é muito importante para a gente. Sabendo que a fórmula de conversão de temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius é dado por temperatura em graus Celsius vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Já deu ali a formulazinha para nós, nem vamos precisar lembrar. A temperatura em graus Celsius às 6 horas da tarde, então olha o que ele pergunta, em graus Celsius às 6 horas da tarde desse dia, e nessa localidade era de aproximadamente, então vamos dar um valor aí bem próximo, tá certo? Só de bater o olho aqui, as temperaturas estão longe, tá? Então, tranquilo, a gente vai estar aproximando aí. Bom, primeira coisa, onde a gente teria que ter o maior ponto de atenção, pessoal? Nessa parte que eu grifei para vocês, tá? Porque quando o tempo é zero, isso significa 6 horas da manhã. Então, eu vou começar a partir das 6 horas da manhã deste dia. E ele pode dar o horário que for, o dia que for. Só que daí eu vou ter que pensar relativo às 6 horas da manhã, quanto tempo se passou. E aí ele me pergunta às 6 horas da tarde deste dia. Ou seja, 6 horas da tarde, ele está falando às 18 horas. Ou seja, só se passaram das 6 para as 18, 12 horas. Ah, professor, e se ele perguntasse 6 horas da manhã do dia seguinte? Opa, aí se falaria 24 horas. Se fosse 18 horas do dia seguinte, aí a gente falaria 36 horas. Então, fica muito atento com isso daí, tá certo? Então, bora lá. A gente, então, vai usar o tzinho igual a 12, tá bom? Porque se passaram 12 horas, era um ponto importante. E aí eu vou pegar aqui esta função que ele me deu, aliás, né, no nosso curso ali, essa aula está em funções, que é o módulo, está lá no módulo 1, aulinha função de primeiro grau. Mas também vai ter que estar dentro da parte ali de trigonometria, tá certo? Porque se trata de uma função trigonométrica com cosseno, tá certo? E a gente tem uma aulinha lá, se não me engano, tem 2 horas ali, e a gente vai estar abordando isso também, tá? Então, são 2 aulas ali que abrangem este conceito. E aí, então, vou estar substituindo o tzinho por 12, tá certo? Vai facilitar demais aqui pra gente, né? O que eu falei que a Vunesp vem colocando nessa prova algo que faz a gente ganhar tempo, né? Tá pegando só mais o raciocínio mesmo. E olha, desculpa. E olha só, a gente tem aqui, ó, 12 dividido por 12. Você já pode cancelar. 12 dividido por 12 dá 1. E aí ficou somente cosseno de π. Quanto que é cosseno de π? Aí você vai lá no círculo trigonométrico, tá? 0, π é exatamente meia volta e o cosseno, então, vai estar para a esquerda. Lembrando que o raio dessa circunferência trigonométrica é 1, portanto, 1 para a esquerda valeria menos 1. Então, cosseno de π é menos 1, tá certo? É isso que eu vou estar substituindo, tá bom? E aí, cosseno de π virou menos 1. Ficamos aqui com a função menos 12 vezes menos 1. Menos 12 vezes menos 1 dá 12 positivo.
mais os 60, chegamos em 72. Aí muitos teriam, né, iriam olhar nas alternativas, e sorte que não tem, né? Porque lembra que aqui o nosso tesão era modelado em graus Fahrenheit, e ele perguntava para nós em graus Celsius. Então eu vou ter que fazer essa transformação. Só que ele foi muito facilitador aqui para nós. Ele já deu a fórmula de conversão. E eu quero achar exatamente a temperatura em graus Celsius. Ou seja, é só eu substituir aqui a nossa temperatura de graus Fahrenheit por 72. E aí vamos ficar com 72 menos 32 dividido por 1,8. 72 menos 32 dá 40. E aí é só a gente dividir 40 por 1,8. Vamos lá? 40 dividido por 1,8. Nota que aqui a gente, entre dividendo e divisor, aconteceu muito nessa prova, né? As casinhas decimais não estão iguais. Temos que igualá-las. Então, você coloca mais um zero aqui no nosso dividendo, para que os dois fiquem com uma casa. E aí sim, você pode estar cortando a vírgula. Ficando 400 dividido por 18. E aí o 18 vai caber somente 2 vezes no 40. Porque 2 vezes 18 já dá 36. Sobra 4. E aí a gente já começa a ter uma ideia de como vai ficar. E quando você desce o próximo zero, 40 por 18 dá 2 de novo, que dá 36 e sobra 4. Não tenho mais ninguém para descer? Coloca a vírgula, acrescenta o zero. 40. Aí vai dar 2, 36, sobra 4, coloca o zero, dá 2, e assim vai dando. Ou seja, a temperatura em graus Celsius é de 22,222 graus Celsius. E aí é só a gente verificar a alternativa que mais se aproxima. E aqui, bonitinho, sem ter que se aproximar muito, a alternativa D, 22,2, certo? Então, questão 51 aí, letra D de dado. Bora para a questão 52, que diz assim: o sistema linear 2x menos 5y igual a 3 menos 2y e menos x mais 7 igual a 2y mais 8, escrito na forma matricial, equivale a... Então, vamos lá. Isso daqui você encontra ali no nosso módulo 2, tá, do curso, onde eu trabalho matrizes e determinantes e ainda resolvendo esse sistema pelo método de Cramer, tá? Mas aqui ele nem pergunta, né, a forma do método de Cramer, nada disso. É só para montar de forma matricial mesmo. E como que eu faço isso, professor? Vamos lá. Tem que deixar as incógnitas de um lado e o valor da solução sem incógnitas no segundo termo da equação. Então, é a primeira parte que eu vou fazer. Pega aqui a sua primeira equação, o seu menos 2y, né? Ele está menos 2y no segundo termo. Passa para o primeiro termo, positivo. Então, vai ficar 2x menos 5y, que já estava no primeiro termo, e esse menos 2y passa para lá como mais 2y. E assim, menos 5 mais 2 dá 3y, negativo. Então, a primeira equação é montada desta forma. Deixa aí, guarda aí, tá? Depois eu vou colocar outra equação aqui embaixo, para facilitar para a gente. Vamos pensar então aqui na outra equação. Vou jogar aqui. Mesma coisa, pega esses 2y que está no segundo termo, você vai jogar para o primeiro, só que você também tem esse 7 no primeiro termo, que é só um número, né? Um coeficiente sem incógnita, sem estar multiplicando uma incógnita. Então, joga ele para o segundo termo. Assim, vamos ficar com menos x, menos 2y, igual, o 8 já estava, e o 7 passa para lá, negativo. Vamos ficar com menos x, menos 2y, igual a 1. E, gente, isso daqui, esteticamente matemático, é feio. Por quê? Porque as duas variáveis estão negativas. Então, como isso esteticamente é negativo, a gente está falando de uma prova de professor de matemática, eu já vou multiplicar tudo por menos 1, porque duvido muito que ele coloque menos 1 e menos 2. Até vou conferir aqui, se bem que na letra B tem, né? Menos 1 e menos 2. Mas é a única que tem. Qualquer coisa a gente volta nesta equação, tá bom? Então, vou multiplicar aqui por menos 1, vamos ficar com x mais 2y igual a menos 1, tá bom? Essas duas estão corretas, eu vi que tem isso daqui numa alternativa B,
tá? Se a gente vê que não der A, C, D ou E, eu volto nesta equação aqui de cima, tá bom? Acho que não vai ser necessário, mas, enfim. E aí, então, ficamos com x mais 2y igual a menos 1. E aí, como que eu vou montar isso de forma matricial? Nota que ele tem sempre um produto, tá bom? Aqui a alternativa D e E já vão estar erradas, certo? D e E estão erradas e a letra A também. Por que a letra A também está errada? Porque aqui eu não posso ter 2 por 2, assim como na letra E. Na D e na E, não posso ter o x e y na frente. Então, logo de cara, eu já eliminava 3. Já fiquei entre B e C de cara, tá? Então, vou montar aqui, ó. Olha o que eu faço. Na primeira matriz, vai ser 2 por 2. Duas linhas e duas colunas, que são exatamente os coeficientes de x e y. Ou seja, é o 2 e o menos 3 na primeira linha, o 2 e o menos 3, e aqui o 1 e o 2 na segunda linha. Aí colocamos, nota que primeiro está o x e em segundo está o y. Então, x e y igual exatamente o que sobrou do outro lado, que no caso é 3 e menos 1. Se isso daqui não tiver na letra C, a gente troca os sinais de 1, 2 e menos 1 para dar a letra C. Tem que ser isso, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se isso está na letra B, na letra C, desculpa. 2 menos 3, 1 e 2, bateu. E 3 e menos 1, bateu a letra C, tá certo? Então, só para deixar claro para vocês, a outra possível resposta era ter deixado menos 1, menos 2 e mais 1 aqui, tá? Nota que isso não bate na letra B, porque aqui a gente tem o menos 7, tá certo? Então, por isso daqui a letra B estaria incorreta. Fechou? Então, tá aí a questão 52, a alternativa correta, a letra C de casa. Bora para a questãozinha 53. Vamos ver o que ela traz. Se o quarto termo de uma progressão aritmética PA é 5 e o nono termo é 20, a soma dos 2025 primeiros termos dessa PA é igual ao produto de 2025 por... Então vamos lá. É um exercício que trabalha sequência, tá? E aí, no caso, progressão aritmética. É a nossa segunda aula de sequências lá no curso, lá no módulo 2, onde você tem sequências. Na segunda aula eu só falo de PA, tá? Mas eu quero primeiro mostrar para vocês a pergunta, né? Ele fala que a soma dos primeiros 2025 termos dessa PA é igual. Então, entendo, ó, a soma dos 2025 primeiros termos é igual ao produto. Produto é o resultado de uma multiplicação de 2025 por, e é o por que você quer achar, por alguma coisa. E aí eu vou estar colocando o x, certo? Então é esse x aqui que eu quero. Só que para eu resolver essa equação, que é o que ele pede, eu tenho que achar a soma dos 2025 primeiros termos. Para achar a soma de uma PA, normalmente a gente faz o quê? Faz A1 mais o último termo, no caso 2025, vezes a quantidade de termos que vai ser 2025, dividido por 2. Só que eu não tenho nem o primeiro, nem o termo 2025. Vou ter que achar. Tá? Então vamos lá. Eu até comento lá na aula que, ó, como ele já te deu o quarto termo é 5, ou seja, o A4 é 5, e o nono termo é 20, nota uma coisa. Para você sair do quarto termo e ir para o nono termo, quantas razões você teve que somar? QPA nada mais é do que uma sequência que você vai somando, né? Ou somando um número negativo, que viria subtração. Você vai sempre somando o mesmo termo para chegar, o mesmo valor para chegar no termo seguinte, tá? Então, para você sair do quarto termo e chegar no nono termo, você teve que somar 5 razões, certo? Porque 9 menos 4 dá 5. Então, você precisou de 5 razões para aumentar quanto aqui? Quanto que é 20 menos 5? Você aumentou 15 números, ou seja, 15. Dessa forma, você achou a sua razão. Razão nada mais é do que 15 dividido por 5, que dá 3.
tá? Eu até conseguiria achar o termo 2025 sem precisar achar o primeiro. Mas como na fórmula normalmente tem o primeiro, né? Para você não ter que achar o primeiro, você poderia colocar A4, diminuir 3, e A 2022. Daria certo, né? E a gente achar o termo 2022. Mas como eu sei que muitos, né, têm essa dificuldade de visualização, eu vou estender um pouquinho mais o exercício para deixar melhor explicado para vocês, tá bom? Então, ó, vamos entender uma coisa. Nós temos o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto termo. E o quarto termo ele falou que valia 5, tá certo? Valia 5. Dessa forma, como a nossa razão vale 3, para eu voltar no primeiro termo, é só eu ir tirando esses 3 que eu havia somado, né? Então, no caso, por exemplo, aqui, ó, 5 menos 3 dá 2. Pode ver que 2 mais 3 chegaria no 5, né? 2 menos 3 dá menos 1. E menos 1 menos 3 dá menos 4. Tá? Então, o primeiro termo dessa sequência é menos 4. Se eu quero achar o termo 2025, eu vou sair do menos 4 e vou somar quantas razões para chegar no 2025? Então, você tem que sair do primeiro e chegar no 2025. Você vai ter que somar 2.024 razões, né? Ou se você fosse pela fórmula, né, ó, A 2025, nada mais é do que o primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes as razões. Por isso que aqui, ó, como você quer achar o termo 2025, 2025 menos 1 é 2024, vezes a razão que é 3, somado ao primeiro termo, que já é menos 4, certo? E aí, vamos ficar como? Menos 4 deixa para somar depois. 2024 vezes 3. Ó, 3 vezes 24 já dá 72. 3 vezes 0 dá 0. Opa, vou colocar certo aqui. Então, vamos lá. 72. 3 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 2 dá 6. E aí, 6.072 menos 4 dá 6.068. Perfeito? Cheguei aqui no termo 2025. Muito bem. Agora eu vou achar a soma de todos os termos. Olha lá, o que eu fazia? Pegava o A1, que é menos 4, a gente já achou, e o termo 2025, que a gente também já achou, 6.068. Tudo isso multiplicado por 2025 dividido por 2, tá? Muito bem. Só que vamos lá. 6.068 menos 4 dá 6.064, vezes 2025 sobre 2. Gente, aqui eu vou ganhar um tempo com vocês. Aqui eu vou dar um passinho a mais. Porque vejam só, vê se vocês concordam com o meu raciocínio. Eu vou ter que pegar esse valor que eu estou achando, que é a soma de 2025 termos, e substituir aqui. E aí eu tenho que achar um número, vezes 2025, que dá isso. Só que se isso tiver 2025, que é o que eu vou deixar, eu vou poder cortar depois. Então, para que eu vou fazer essa multiplicação de 4 algarismos com 4 algarismos, depois dividir por 2, para depois ter que dividir de novo? Não, deixa assim, ó. Vou dar essa dica para vocês, tá? 6.064, ó, dividido por 2, dá 3.032. 3.032 vezes 2025. Olha só, você já vai ter achado o valor de x, porque a soma dos 2025, ó, é 3.032 vezes 2025. Então, o que ele perguntava, qual que é o número multiplicado por 2025 que vai dar a soma? Olha lá, ó, qual o número multiplicado por 2025 que vai dar a soma, que era o que ele perguntava? É o 3.032, ó. Você pode cortar aqui, ó, já achou o seu 3.032. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Certo? Então tá aí, exercício 53, um pouquinho mais longo ali na resolução, mas que nem eu falei para vocês, eu fiz alguns passinhos a mais para ficar melhor explicado, tá? Mas por enquanto, entre essas 3 questões, foi um pouquinho mais longo aí, tá bom? Bora para a questão 54? Vamos lá, vamos ver o que ele traz aqui para nós. Ele fala o seguinte: no livro Educação Matemática, da Teoria Prática, D'Ambrosio propõe uma maneira alternativa para avaliar a produção dos alunos, diferentemente das tradicionais provas. Nessa obra,
ele descreve uma proposta que, em essência, consiste em solicitar que o aluno produza um. Então vamos lá, pessoal. O livro do D'Ambrosio, ele traz aí uma tendência matemática, tá certo? Ele traz uma tese, tanto que você vai lá no módulo 4, tem ele, tanto em resenha como eu explicando um pouquinho do nosso livro, tá bom? Então ele traz uma tese e olha só, vou só dar um exemplo para vocês, ó, da teoria à prática, tá? Então, só pelo título você já consegue ter uma noção que ele vai sair ali do básico da matemática e vai aplicar a matemática. E olha o que ele pergunta, né? Ó, uma alternativa para avaliar a produção dos alunos diferentemente das provas tradicionais. E eu olhando aqui as alternativas, eu vou primeiro pensando que eu não li essa obra e em segundo explicando as alternativas. Então, vou resolver de duas formas para facilitar para vocês, tá bom? Então, imagine só, quando eu falo isso, ele descreve que sua proposta, em essência, consiste em solicitar que o aluno produza uma. Então, tem que ser diferente das provas tradicionais. Ou seja, e aí você fala o seguinte, o que está em alta, professor? O que está em alta na educação matemática? A reflexão. Tanto que se você pega essa prova aqui da Vunesp, isso daí é o quê? Resolução de problemas. Resolução de problemas, você faz o quê? Crítica, análise, tá? Reflexão, né? Isso é algo em alta na parte pedagógica. Então, o que você teria relacionado aqui? Protótipo, relatório, caderno, projeto ou formulário? O que te traz mais a ideia de reflexão, por exemplo? Para mim, é o relatório, tá? Porque o relatório, quando você faz um relatório, você tem que ter introdução, você tem que ter discussão, você tem que ter conclusão, tá? Então, para mim, o que traz mais essa ideia é o relatório. Isso eu estou indo pela parte simples, fazendo de conta que eu não li o livro. Agora, vamos para a parte, tá? Explicativa. Vamos ver se bateria com a minha parte explicativa essa alternativa à letra B, tá? Então, primeira coisa, né? A gente teria que estar trabalhando aí vivências, compreensões, dificuldades ao longo de todo o processo da aprendizagem, né? Então, ou seja, essa abordagem acaba valorizando muito para nós autonomia, a reflexão crítica que eu comentei com vocês e um processo formativo, né? A avaliação formativa, que muitos também falam de avaliação mediadora, dar oportunidade a todos os nossos alunos, tá certo? Então, acaba sendo algo muito mais coerente, né? E uma perspectiva humanista, tá? E construtivista para a gente falar de educação matemática, tá certo? Por isso, né, mais uma vez, a gente chegaria em relatório e avaliação, tá certo? Agora, vamos pensar um pouquinho e vamos analisar as demais. Vou falar aqui de protótipo à avaliação. Gente, protótipo, né? Protótipo se quer o quê? É uma versão inicial de alguma coisa. É algo experimental de um produto, tá certo? Ou seja, é um conceito muito utilizado, por exemplo, na engenharia, né? Eu também sou formado em engenheiro e eu lembro que a gente usava muito isso, tá? Então, isso daí não serve como um instrumento avaliativo. Até porque você não vai para a parte humanista, tá? Porque você tem uma versão inicial e experimental. Aí não, né? Agora, caderno interdisciplinar. Olha que legal. Interdisciplinar também é outro ponto em alta, né? Querendo ou não, o D'Ambrosio também dá uma incentivada nisso. Porém, não é uma proposta concreta para substituição de provas. Lembra que ele falava aqui, ó, diferente de provas tradicionais, certo? Então, querendo ou não, esse nome, quando você pensa em caderno disciplinar, é um nome que sugere um compilado de várias atividades introduzindo várias áreas do conhecimento, tá? Mas aí é algo mais individual, centrado na trajetória de aprendizagem, né? E não necessariamente de avaliação, tá bom? E assim como projeto, né, de avaliação. Projeto é algo mais relacionado com metodologia ativa, tá? Ou seja, você vai ter ali todo o processo, né, de início, meio e fim e tal, mas não é o projeto que vai substituir a avaliação, certo? Imagine, vamos pegar o mais simples possível que a gente trabalha, o PPP, por exemplo, né? Você faz um projeto, mas isso vai substituir a avaliação?
Isso vai gerar uma reflexão para o seu estudante no processo da aprendizagem? Aí não, né? E agora, formulário, eu acho que é o pior de todos, tá? Porque formulário é o quê? É algo padronizado, igual à prova tradicional, né? Ou seja, vai ter uma ficha de perguntas e campos para serem preenchidos pelos alunos. Isso daí é um formulário. Ou seja, né, não vai valorizar a subjetividade, a individualidade, a expressão, tá? Então, formulário, gente, joga fora, tá bem? Então, explicando aí pontinhos por pontinhos para você um pouquinho desta questão 54. Vamos agora para 55, que também parece trazer de um livro aí. No livro Numeramento, a aquisição das competências matemáticas, Fayol cita 4 estágios de desenvolvimento do ser humano de Piaget. Ainda que o autor faça críticas à abordagem piagetiana, reconhece tais estágios são. Então, pessoal, Fayol, né, eu falei muito para vocês, tanto aqui quanto no curso, né, que algumas obras às vezes nem necessitava, por mais que tivesse ali no curso, eu falei para vocês, não necessita conhecer tanto da obra, tá? E aqui, pelo jeito, de novo, tá? Ele fala do Fayol, mas na verdade pergunta quais são aqueles 4 estágios do Piaget, que também poderia ser, em vez de estágios, estádios, tá bom? Então, gente, é aquela questãozinha meio que bate pronto para nós, tá? Vamos lembrar elas. É o sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos, o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7, as operações concretas, que vai dos 7 aos 11, e daí, a partir dos 12, a gente tem as operações formais, tá? E o porquê que é importante isso na matemática, professor? As operações formais, principalmente, que é onde a gente introduz a parte do X, vamos dizer assim, né? A parte da incógnita, a parte do abstrato. Por isso que é tão importante, né, ter essa sensibilidade ali do Piaget, que é a partir dos 12 anos, que é onde a gente insere exatamente as equações matemáticas, né, para os nossos aprendizes, tá bem? Isso daí está expresso exatamente em que alternativa? Vamos lá. Temos sensório motor aqui na B e D, temos pré-operatório e meio que eu já matei, né? Período concreto e período das operações formais. Beleza, operações formais. Tá aí. Alternativa correta, portanto, alternativa letra A. Questão bate-pronto aí, rapidinha para nós. Vamos para a questão 56. Um chaveiro cobra uma taxa fixa de R$ 15 para ir até a casa do cliente, acrescida de R$ 120 por hora de trabalho local. Então, ele cobra 15 mais R$ 120 por hora. Ok. Considerando o VT o valor total a ser cobrado do cliente, após ter horas de trabalho do seu local, é correto afirmar que... Vamos ver o que ele traz, se a função VT menos 15 é inversamente, VT é inversamente, VT é diretamente, VT sobre 15 é diretamente, VT menos 15 é diretamente proporcional. Então, ele está falando, na verdade, de função com também proporção, tá bom? Onde você encontra no módulo 1 do nosso curso, tá? Tanto função quanto proporção, tá? E tem um exercício ali, né, que eu coloco em função muito semelhante a esse. Eu falo, por exemplo, do táxi, né? Quando você entra no táxi, você já paga a bandeirada, né? Que aqui é a taxa fixa. E mais tantos reais por quilômetro rodado. E aqui é a mesma coisa, ó, R$ 120 por hora de trabalho. Exatamente o mesmo pensamento. Então, vamos entender aqui qual o valor que o cliente paga. Ele vai pagar quanto? O cliente vai pagar um valor total, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar VH, né? Vamos colocar V, o valor de V em função das horas de trabalho. Vou até aumentar aqui a tela para vocês. Ele já paga R$ 120 por hora. Olha o que ele coloca aqui, ó. A gente vai ter, né, uma multiplicação com hora. E aqui a taxa era fixa de 15. Não importava quantas horas o chaveiro ia ficar lá. Ele ia pagar 15. É fixo. Não vem a variável. Aqui vem a variável, tá? Por isso que ficou dessa maneira. E aí ele pergunta, né, depois de T horas, que eu coloquei H, né? Vamos deixar o T então, vai que ele colocou T aqui pra gente.
Vamos colocar T aqui bonitinho. Após T horas de trabalho, no seu local, é correto afirmar. Então, ele quer a proporção desse T aqui, tá bem? Então, eu vou passar o 15 para o outro lado, fazendo o quê? Vou passar o 15 subtraindo, tá certo? Então, fica VT aqui menos 15 igual 12 vezes T. Beleza. E aí, agora pensa comigo, né? Se ela era inversa ou diretamente proporcional. Quanto mais horas o chaveiro ficasse ali na casa do cliente, ele ganharia mais dinheiro ou menos dinheiro? Ah, professor, se ele trabalhar muito, ele vai ganhar muito. Opa, diretamente proporcional. Então, tudo que é inversamente, você já elimina. Ficou entre 3. E aí, ó, o T vai ser proporcional a quem? A VT menos 15, que era 120, né, pessoal? VT menos 15. Portanto, VT menos 15 é diretamente proporcional a T. Letra E. Ah, professor, mas e esse 120? Esse 120 é uma multiplicação, ele só quer saber a parte de inversibilidade ou diretamente, tá? Se esse 120 passar para lá multiplicando, não muda em nada, tá? Porque a parte que vai variar, está exatamente aonde está a nossa variável, que é o VT. Ah, mas eu preciso colocar o menos 15? O menos 15 sim. Subtração ou soma, né? Ou adição, você tem que estar colocando. Multiplicação, se eu tivesse 5VT, 10VT, 20VT, não mudaria em nada. Mas o mais ou menos mudaria. Tá bom? Então tá aí, questãozinha número 56. Bora para a questão 57, que diz o seguinte: durante 2 meses seguidos, o preço de um produto subiu 10% ao mês. Nos 2 meses seguintes, o preço do produto sofreu uma redução mensal de X%, de modo que, após essas 4 alterações, o preço do produto voltou a ser ao seu valor anterior aos aumentos. Nessa situação, x é igual a... Bom, esse exercício, né, a gente encontra no nosso módulo do curso lá em porcentagem, módulo 1, tá? Em porcentagem, aliás, se você não adquiriu o nosso curso ainda, eu só deixo alguns dias no YouTube, então volta aí, tá? A gente tem o link aqui na descrição do vídeo para você estar aderindo, ou se quiser saber mais, pode estar me chamando aqui no WhatsApp. Este exercício, pessoal, imagina só, vamos supor, né, e eu dou esse exemplo lá no curso, imagina que o produto valesse R$ 100. No primeiro mês, ele teria que aumentar 10%, e aí passaria a valer 110. Depois aumentaria 10% de novo, 10% de 110. 10% de 110 é 11, tá certo? Por quê, professor? 10% é só tirar a última casinha decimal. Então, ou seja, ele valeria 121. Então, o preço começou valendo R$ 100, foi para 110, agora vale 121. Aí ele vai diminuir 10%, vai dar um valor. Opa, 10% não, mentira, eu estou colocando 10%, ele falou X. X% vai ter de diminuição e depois vai diminuir X de novo e vai voltar a valer os mesmos R$ 100, tá? O valor seria o mesmo. Só que ele pergunta exatamente o valor de X nessa situação. Bom, pessoal, aí acontece o seguinte: o que nós vamos estar fazendo? Para ele voltar, vejam se vocês concordam comigo. Se ele aumentou 10% e 10%, depois diminuiu X e voltou a ser 100, ele faz o caminho exatamente inverso, né? Seria a mesma coisa do que eu falar assim, então tira X e depois tira X de novo. E pronto, tá tudo bem. Ou seja, isso daqui significa que aqui daria 110 e depois daria 100. Perfeito? Muito bem. Então, se você entendeu por que deu 110 aqui, ó, que vem daqui, o que eu aumentei, eu também vou estar reduzindo. Agora falta achar o valor do X. E aí, gente, é muito tranquilo a gente olhar esse finalzinho aqui, ó. Por quê, professor? Porque aqui, ó, o 110 acontece primeiro do que o 100, correto? Então, faz de conta que o 110, né, como acontece primeiro que o 100, seja, por exemplo, 100%. Porque ele acontece primeiro
do que esse 100 aqui que está em azul, tá? Que vai ser ali o que a gente tirou. Ou melhor, né? Você poderia ser melhor ainda, ó. Quando eu tirei x, significa que eu subtraí 10. Ou seja, o 10 vai equivaler a x% dos 110. E aí virou uma regrinha de 3, tá? Vira uma regrinha de 3. 110. X é igual a 10 vezes 100. E aí 10 vezes 100 dá 1.000. E aí 1.000 dividido por 11, certo? E aí quanto que vai dar isso, professor? Bom, vamos lá. O que nós vamos ter aqui? Ah, só que depois eu vou ter que achar o 10 de novo. Ah, eu vou ter que cortar um zerinho, né? Mas enfim, né? A gente chega aqui que o x é 1.000 de 111. E ele correspondia a exatamente R$10. Portanto, como eu estou vendo que tem algumas alternativas, principalmente a letra A aqui em fração, eu vou estar colocando aí dividido ou vezes, né? O dividido pode ser por 10, tá bom? Porque eu vou acabar tendo que dividir por 10 do mesmo jeito depois. Não tem jeito, ele diminui R$10, tá bom? Então, ele acaba valendo 100 por 11, tá certo? Então, temos aí a alternativa correta, letra A, tá bem? Professor, faz melhor, identifica e tudo mais. Se alguém pudesse estar perguntando o porquê, é o seguinte: quando você aumenta um valor, né, que nem aumentei aqui, ó, 10%, começou a valer 110. Quanto que eu teria que abaixar para voltar no 100, né? Ou seja, fosse relacionado. É exatamente o inverso, tá? Então, aqui passa a valer 110. Como que eu faço para sair do 110 e chegar no 100? Quanto que você vai ter que estar tirando? Quanto que é essa porcentagem? Pessoal, é simples. É só você pegar e fazer o seguinte. Quanto que é o x? Pode fazer uma equação, ó. 110 menos x%, né? Ele pergunta só o valor do x ou ele deixa ali x%, isso. X% de 110 tem que dar 100. E aí, vejam só, você chegaria em quanto? 110 menos x% é x sobre 100 vezes 110, igual a 100. Certo? E aí a gente poderia estar terminando de resolver. Nota que se você colocar exatamente aqui o 100 no lugar do x, ó, o 100 sobre 11, só porque eu já resolvi de outra maneira, tá? Eu estou fazendo isso, mas só para deixar claro para vocês. Você cortaria 100 com 100, o 11 aqui, ó os 10 que apareceria. E ficaria 110 menos 10, que dá 100. Bateria. Estou tirando a prova real aqui para vocês pelo método da equação. Tá bom? Então, duas maneiras aí de resolver a questão 57. Vamos agora para a questão 58. Ela diz o seguinte: uma sala de aula tem N maior do que 1 meninos e M maior do que 2 meninas. Ou seja, você está falando que eu tenho mais do que um menino, né? Tenho 2, 3, 4, 5 meninos, ou 3, 4, 5, 7, 8 meninas. Tá. Uma comissão, gente, isso daqui eu falo muito na nossa aula de combinação. Começou com comissão, a chance de ser combinação é muito grande. Não estou afirmando 100%, mas tem grande chance. Uma comissão com 2 meninas e um menino dessa sala deve ser formada para discursarem na formatura. Discursarem na formatura da turma. O número de possibilidades para formar essa comissão pode ser calculado por meio da fórmula. Então, ele quer um número de possibilidades. E realmente, gente, é combinação. Você vai ter lá numa das últimas aulinhas do nosso módulo 2 do curso. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz? Você vai ter uma combinação de meninos vezes combinação de meninas. Por que vezes, professor? Porque eu vou ter que chamar 2 meninas e um menino.
o E nos traz essa ideia de multiplicação. E vamos lá. Quantos meninos você vai chamar? Você vai chamar um menino. E você tinha quantos meninos? Ah, eu tinha N meninos. Então, você vai combinar N para 1 vezes e meninas. Você tinha quantas meninas? M meninas. Então, você vai combinar M e quantas que você vai chamar? Vai chamar 2 meninas. M para 2. Certo? Tá aí. E agora é só a gente montar. Como que fica isso? Vamos lá. O primeiro fatorial dividido pelo segundo fatorial vezes a diferença dos dois. N menos 1 fatorial. Vezes, e aqui acontece a mesma coisa. Primeiro fatorial dividido pelo segundo fatorial vezes a diferença fatorial dos dois. Tá bom? Então, tá aí. Agora, como que fazemos? Eu mostro isso na aula de fatorial, pessoal, que isso acaba sendo um diferencial muito grande. Você pega esse valor aqui, ó, de cima e vai diminuindo até chegar no valor de baixo para você simplificar. Então, por exemplo, você tem n vezes n menos 1, né? Você vai tirando 1. Já cheguei no n menos 1. Para aí, põe o fatorial. 1 fatorial era 1, nem preciso colocar. E o n menos 1 continua. Olha só o que vai acontecer. Eu vou cortar, tá bem? Vai ficar somente o n vezes. E aqui a mesma coisa. Você tem m e quer chegar no m menos 2. Então, você coloca m vezes. Tira 1 do m. Fica m menos 1. Ainda não cheguei. Tira mais 1. Ou seja, tirar, eu vou ficar com m menos 2. Cheguei onde eu queria. Põe fatorial, dividido. 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Vezes o m menos 2 fatorial. E aí, ó, por que que eu cheguei nele? Para poder cortar, tá bem? E assim ficamos como? Assim, no final, tivemos n do nosso primeiro fator, temos o m, temos também o m menos 1 entre parênteses, e no denominador só sobrou o número 2. Feito? Chegamos nisso daqui, vamos ver se ele abre ou se ele deixa dessa forma. Pelo jeito, ele deixa dessa forma. Na alternativa, a letra D de dado. N vezes M vezes M menos 1, dividido por 2. Está aí a questão 58, a alternativa correta, letra D de dado. Bora para a questão 59, que diz assim: um aquário com formato de cubo tem 8 litros de capacidade. Peraí, isso aqui é importante. Um cubo com 8 litros. Medidas de aresta representada por X centímetros. E está tudo cheio de água. 3/4 dessa água desse aquário será transferida para um segundo aquário, tá? Com formato de paralelepípedo reto retângulo de base com dimensões de x por x sobre 2 e altura y centímetros. Ok. Considerando que a parede dos dois aquários tem espessuras desprezíveis e que a água transferida corresponde à capacidade do segundo aquário, o valor de y é igual a, então vai corresponder o volume do segundo aquário. Perfeito. Então vamos começar a entender isso daqui. Algo importante que talvez passe batido. Litros, e aqui está em centímetros, tá bom? Por que eu falo que isso é importante? Por conta do seguinte: quando eu penso no volume do cubo, o volume do cubo está sendo de 8 litros, beleza? Quem que é dado o volume do cubo? Ah, professor, aresta ao cubo, certo? Todos os lados do cubo são iguais, comprimento, largura e altura. X vezes x vezes x, x ao cubo. Muito bem. Aí x ao cubo é igual a 8. O inverso do cubo é a raiz cúbica, né? Não vamos trabalhar com números imaginários aqui, deixa só esses números mesmo. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Só que é 2 o quê? E aí talvez muitos errariam aqui, porque eu ia colocar 2 centímetros, por exemplo. Está errado. Como você trabalhou litros, litros é a mesma coisa que decímetros cúbicos. Então, o x vale 2 decímetros, tá? O x vale só 2 decímetros. Aí sim, se você quisesse passar para centímetros, seria só multiplicar por 10. 20
centímetros, tá certo? Aqui é a multiplicação por 10. Ah, professor, poderia substituir lá no começo? Eu já sabia que litro para centímetro cúbico era vezes 1000. Poderia. Aí, em vez de 8 aqui, você colocaria 8.000. E aí, a raiz cúbica de 8.000 seria 20. Você já acharia em centímetros. Tá tudo bem. Bom, então achamos o nosso x através do cubo, que é 20 centímetros. Aí ele me falava que 3/4 dessa água foi transferida para um segundo aquário. Então, ou seja, de 8 litros, né, ou 8.000 centímetros cúbicos, que nem eu falei para vocês, né, então o volume do cubo 1 era de 8 litros, que é a mesma coisa que 8.000 centímetros cúbicos. 3/4 dela vai ser transferida para o segundo aquário. 3/4 de 8.000. Então, 3/4 vezes 8.000. E aí, ó, 8.000 dividido por 4 dá 2.000. E 2.000 vezes 3 dá 6. Portanto, 6.000 centímetros cúbicos serão transferidos. Tá bom? Ó, pensa só no 8. Deixa os zerinhos para depois, ó. 8 dividido por 4, 2 vezes 3 dá 6. Tá bom? Muito bem, achamos o volume transferido. E, com isso, a gente vai conseguir achar o valorzinho do y. Por quê? Porque eu vou estar fazendo a mesma coisa aqui no volume do paralelepípedo, que é a multiplicação do comprimento, largura e altura, certo? Então, ó, comprimento, largura e altura vai dar o volume do paralelepípedo. Você acha tudo isso lá na nossa aula de geometria espacial? Está lá no módulo 2. Uma das primeiras aulas, acho que a quarta ou quinta aula, já falo de geometria espacial. E aí, ó, você vai ter o comprimento, que vale x, você vai ter a largura, que vale x sobre 2, e vai ter a altura, que vale y. E o volume desse paralelepípedo, já sabemos que é de 6.000 centímetros cúbicos. E aí eu já coloquei tudo em centímetros. Nota que o x deu 20, tá? Então, vou conseguir substituir aqui o x, ó, por 20 vezes 20 dividido por 2 vezes y igual a 6.000. Só que 20 dividido por 2, ó, dá 10. E 20 vezes 10, 200. Portanto, 200y igual a 6.000. E aí o 200 que está multiplicando passa se dividindo. 6.000 dividido por 200, ó, corta 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo. 60 dividido por 2 dá 30. Portanto, 30 centímetros. A alternativa correta, letra C de casa. Certo? Bora para o último exercício dessa sessão. Essa daqui está ficando mais rápida ainda do que eu acho que talvez todas as provas que a gente teve entre janeiro, fevereiro e março, tá? E lembrando que todas as outras questões desta prova aqui está disponível, temos o link aqui embaixo, tá? Não deixa de acessar, porque se você não é do curso, isso daqui sai do YouTube. Se tiver no curso, aí sim fica gravado aí para vocês, tá bom? Então, bora lá, questãozinha número 60, que diz o seguinte. Sobre a reta de equação geral, 2x mais y menos 1 igual a 0, passa-se o ponto P de abscissa meio. Vamos lá, o ponto P de abscissa meio. E o ponto Q, distante uma unidade de P, e com abscissa menor do que a de P. Nessa situação, a abscissa do ponto Q é... Então, gente, vamos entender um pouquinho aqui do que se acontece. Imagina só, você tem aqui um plano cartesiano. E daí eu vou usar um pouquinho disso. Aí você tem uma abscissa que vale meio. Vamos supor aqui, ó, vale meio, certo? E a gente não sabe ainda a ordenada desse ponto P, tá? Então, vamos achar a ordenada. Como que eu faço isso? É só pegar o seu x, porque o x é abscissa, y é ordenada. Então, vamos achar o valor da ordenada aqui, ó. Só substituir o x por meio. Então, vai ficar 2 vezes meio mais y menos 1 igual a 0. 2 vezes meio dá 1 mais y menos 1 igual a 0. Só que 1 menos 1 também dá 0. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, só vai ficar y igual a 0. Ah, facilitou demais o nosso exercício. Se o y vale 0, gente, se o y vale 0, significa que esse pontinho P está exatamente em cima da nossa abscissa. Está aqui,
certo? E se o x, por exemplo, fosse 0, o y seria menos 1. Opa, seria 1 positivo. Vamos colocar 1 aqui, ó. Só para eu traçar a reta aqui para vocês, tá? Porque eu já tenho 2 pontos, só para ficar fácil de poder entender, certo? E daí ele quer a abscissa do ponto Q. Mas o ponto Q se distancia uma unidade, tá? Do nosso ponto P, ó. Distante uma unidade do ponto P. E com a abscissa menor do que a do P. Ou seja, o Q vai estar para o lado de cá. Ele vai estar uma unidade para algum lugar, mas tem que estar à esquerda de P, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar achar isso daqui. Gente, caiu em cima da abscissa, se torna um jeito muito mais simples de fazer. Por quê? Porque eu vou achar o vetor. Professor, o que é vetor mesmo? É o sentido, é a ordem, certo? Então, vamos achar o vetor unitário da reta. Porque você tem aqui, ó, isola o seu y. Y igual, passo 2x para lá, fica menos 2x, e passo 1 para lá, fica mais 1, certo? Quem que é o seu vetor? O seu vetor é aquele que você consegue estar indicando através do nosso coeficiente angular menos 2. Ou seja, a cada que você andar com x, cada uma unidade que você anda com x, você vai ter que voltar 2 unidades do y, certo? Então, ó, o m, né, que é igual a menos 2, você vai ter um vetor 1 menos 2, certo? Porque a cada uma unidade que você anda com x, você vai voltar menos 2, né? Vai voltar 2 aí no caso, certo? Muito bem. Aí, a partir disso, você consegue, né, fazer ou equiparar essa distância. Como que você faz isso? Deixando esse vetor de forma unitária, né? Pega o seu vetor unitário. Como que a gente faz esse vetor unitário, professor? Nota que aqui, né, tem 1 e menos 2. Vetor unitário é quando você levasse isso e isso, né, o seu x e o seu y, ao quadrado e somasse, e dava 1, né? Fizesse o Pitágoras dele e desse 1. Então, eu vou fazer exatamente a forma inversa. Eu vou tirar a raiz quadrada dos quadrados dele, né? Então, eu pego aqui, ó, faço 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso daqui a gente chega em 1 mais 4, que no caso dá 5. Pois bem, então, o nosso vetor unitário nada mais é... Opa, deixa eu colocar um U aqui. V tinha um tracinho, porque ele é vetor, certo? Então, para eu conseguir fazer isso, basta eu pegar aqui o nosso módulo, tá? Isso aqui é chamado de módulo também, o nosso vetor. Isso daqui eu passo dividindo o nosso vetor. Ou seja, fica 1 raiz de 5 e também menos 2 sobre raiz de 5. Para que tudo isso? Porque agora eu consigo pensar exatamente em uma unidade. Ó. Vetor unitário. Unitário significa uma unidade, tá certo? Então, pega o seu ponto P, né? Pega o seu ponto P e tira uma unidade, certo? Por quê? Porque você tem o Q aqui é igual o P menos o vetor unitário, tá bem? Eu faço dessa forma, fica muito mais simples. E aí, ó, o P, você já tinha o ponto P, a abscissa valia meio e a ordenada valia 0. Menos unitário, que é 1 sobre raiz de 5 e menos 2 raiz de 5, certo? Tomar só cuidadinho aqui com menos na hora de distribuir, certo? E aí vamos ficar com, vejam só, Q igual, abre parênteses, eu vou fazer só a ordenada primeiro, porque está mais fácil, tá? 0 menos 2 raiz de 5, menos com menos dá mais, 2 sobre raiz de 5. Mas não era a ordenada que ele perguntava, né? Ele perguntava a abscissa. Então, vamos fazer a abscissa, que é meio menos 1 sobre raiz de 5. Vamos colocar aqui em cima, ó. Meio menos 1 raiz de 5. E aí, ó, você pode estar multiplicando aqui os seus denominadores, tá? E aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 raiz de 5 dividido por 2 dá raiz de 5. Vezes 1, raiz de 5. Menos
E 2 raiz de 5 por raiz de 5 dá 2. Vezes 1 fica 2. Tá? Isso aqui nada mais é do que o método da borboleta, tá? Multiplicar em cruz e multiplicar os denominadores. Até eu coloquei um tempinho atrás, ó, no Instagram aqui do @contando.matemática, então se você não segue, segue lá. Só que isso daqui até seria a resposta, mas não vai ter, né, nas alternativas. Por que que não vai ter nas alternativas? Porque se tem raiz no denominador. Isso eu explico numa das primeiras aulas do nosso curso, que é a aula de radiciação, tá bom? Onde a gente vai ter que multiplicar por raiz de 5, tanto em cima quanto embaixo. E assim vamos ficar como? Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Menos e 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Dividido. O 2 continua e raiz de 5 vezes raiz de 5 seria a raiz de 25, que é o próprio 5. Né? E aí, 2 vezes 5 vai dar 10. Portanto, está aí minha resposta. 5 menos 2 raiz de 5 sobre 10. Tá bem? Era exatamente isso que ele me perguntava. E aí, temos aqui na nossa alternativa a letra A. Resumindo, pediu quantas unidades ele quer? Quantas unidades ele quer? Acha o seu vetor, depois o vetor unitário, que é só dividir pelo módulo, né? Só dividir aqui pelo módulo, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e adicionar ou subtrair, né? Como ele pediu menor, eu subtrair. Mas imagine que ele pedisse 2 unidades com abscissa maior. Ah, se fosse 2 unidades maior, professor, em vez de menos, eu colocava mais 2u e pronto. E bola para frente, tá certo? Então, era dessa forma que nós faríamos esse exercício, tá bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha lembrado, já que é um conteúdo aí pouco colocado, mas que faz parte do nosso conteúdo, tá bem? Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, espero que tenham deixado o like, tá? Para que a gente possa aí estar continuando ajudando a vocês a conseguir esse mérito, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.